Alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais uma aula aqui comigo, professora Bárbara Coimbra, e vamos falar hoje sobre potenciação com números naturais, pessoal. Na aula de hoje, nós teremos a explicação teórica, exemplos, termos da potenciação, leitura correta, dicas importantes, exercícios e resumão com momento print de tela. Então não perca nem um minuto e fique até o final. E já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like aqui nesse vídeo e ativar o sino das notificações para você não perder absolutamente nada dos vídeos que são postados diariamente aqui para vocês. Então vamos lá, começando a falar sobre potenciação. Potenciação é a forma que temos de abreviar a multiplicação de vários fatores iguais. Ou seja, a base é o fator que se repete na multiplicação e o expoente indica quantas vezes esse fator se repete. Então, isso aqui é alvo de muitos erros. O que muita gente faz? Pega a base e multiplica pelo expoente. Isso é muito natural de acontecer. Então, se você tiver esse conceitinho aqui fixado na sua mente, da forma que você preferir, você vai entender como funciona. Olha aqui um exemplo. Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, quem é o fator que se repete? É o 3. Então, ele vai ser a minha base. Ó, base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente? O expoente vai ser o carinha aqui de cima que vai indicar quantas vezes eu repeti esse 3. Então, ó, eu repeti 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, eu tenho 3 elevado à quarta potência, tá? Então, isso aqui é 3 elevado à quarta potência. Ok? Aqui, então, ó, esse 3 aqui é a minha base e esse 4 é o meu expoente. Ok? Aqui, quem vai ser a minha base? Quem é o fator que se repete? É o 4. E quantas vezes ele está repetindo? 2. Então, aqui eu tenho 4 ao quadrado. Ok? E aqui, quem é a base? Base 2. Então, quem é o fator que se repete? É o 2. Então, ele vai ser a minha base. Quantas vezes ele está se repetindo? 3 vezes. Então, 3 vai ser o meu expoente. Logo, eu tenho aqui 2 ao cubo. E aqui, quem vai ser a minha base? Ó, olha quem está se repetindo aqui direto. É o 6. Então, o 6 vai ser minha base. E quantas vezes eu repeti o 6? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 elevado à quinta potência. 6 elevado... Tem que treinar a nomenclatura, tá? A quinta potência. Fechou, pessoal? Agora, vamos falar sobre potências de base 10. Se liga nas dicas, hein? Vamos lá. Se eu tenho aqui a base 10, significa que é ele que vai ser repetido 5 vezes, ó. Quantas vezes ele vai ser repetido? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes o número 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, basta você fazer o seguinte. Você vai pegar o número 1 e vai adicionar tantos zeros quanto o algarismo que você tem no expoente. Se você não tem o algarismo 5 aqui, então você vai adicionar 5 zeros. Beleza? Então, eu tenho 100.000 aqui. Olha como é simples, né? Potenciação de base 10. Aqui, de novo, base 10
Quantas vezes eu estou repetindo? Ó, 2, 3, igual. Então, eu vou repetir o 1 e vou colocar 4 zeros. 2, 3, 4, que é justamente o carinha que está aqui no meu expoente. Aqui, a mesma coisa. Base 10, repetido 3 vezes. Repito 1 e coloco 3 zeros. Viram, ó? 10 vezes 10 vezes 10, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Agora eu tenho 10 ao quadrado, que são 10 vezes 10. Se eu tenho aqui, repito 1 e coloco 2 zeros. Ó, 2 zeros. E aqui, coloco 10 uma única vez. Ok? Só repito ele uma única vez. E aqui, 10 elevado a zero. Todo número, regrinha, todo número elevado a zero é 1. Só isso que vocês precisam saber sobre base 10. Vamos fazer exercícios agora, hein, galera? Ó, tenho aqui o 10 elevado à nona potência. Então, eu vou representar das duas formas para vocês. Eu poderia fazer isso aqui direto, tá? Como que seria isso aqui direto? Seria 10, ó, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, 8 zeros, 9 zeros. Ó, 1, 2, 3. Beleza? Eu tenho 1 bilhão. E como que seria representar isso aqui? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é igual a exatamente isto aqui. Ok? 1 bilhão. E aqui? Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 25 vezes 5 são 125. E 125 vezes 5 são 625, tá? Ou você poderia fazer, ó, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25 e depois multiplicar 25 por 25. Ok? Vai dar no mesmo, porque na multiplicação, propriedades da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, 2 vezes 10 ao cubo. Aqui você pode fazer como se fosse uma expressãozinha, ó. 2 vezes, quanto que é 10 vezes 10 vezes 10? Isso aqui não vai dar. Lembra, regrinha de expressão? Primeiro a gente resolve a potência. Então, vai ser 1 e coloco 3 zeros. Isso aqui vai ser igual a 2.000. Ok? E aqui, 8 elevado à quinta potência. Vai ser 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. E quanto que é 8 vezes 8? São 64. 64 vezes 8 são 512. Parei aqui. 512 vezes 8 são 4.096. E 4.096 vezes 8 são 32.768. Vocês podem armar essa conta, fazer, tá? Numa prova é isso que vocês vão ter que fazer, tá? Arma e efetua a conta. Aqui, 7 ao quadrado. 7 vezes 7. Isso aqui é só para vocês treinarem. Pausa o vídeo e faz essa segunda coluna aqui sozinhos. 7 vezes 7, tabuada, né, galera? 49, por favor. Vamos lá. Agora aqui, eu quero duas coisas. A gente vai transformar em potência e dar o resultado também, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte. Primeiro, quem é o fator que está se repetindo incansavelmente? É o 3. Você só vê 3 aqui. Então, vai ser 3 a minha base. E quantas vezes eu estou repetindo o número 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Então, 7 vai ser o meu expoente. E 3 elevado a sétima, ou seja, a sétima potência, vai ser 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Se você multiplicar isso tudo aqui, vai dar 2.187. E aqui, quem é o fator que se repete várias vezes? É o 10. E quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, eu tenho 10 a oitava potência, tá?
E quanto que vai dar 10 elevado à oitava potência? Repete 1 e coloca 8 zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto, ponto. Tenho 100 milhões. Viram como não é tão difícil assim? Agora, vamos fazer o 6 aqui, ó. Base vai ser 6. Quantas vezes ele se repetiu? 4 vezes. Então, se ele se repetiu 4 vezes, o 4 vai ser o meu expoente. 6 vezes 6 são 36. 6 vezes 6 são 36. E 36 vezes 36 são 1.296. Ok? Agora, aqui eu tenho 31 vezes 31. Quem é o fator que se repete? É o 31. Então, ele vai ser minha base. E quantas vezes ele está se repetindo? Só 2. Então, eu tenho 31 ao quadrado, que vai ser igual a 961. Ok? Vamos para o último exercício. Quem é o fator que está se repetindo? É o 7. E quantas vezes ele está se repetindo? 3 vezes. Então, eu tenho 7 vezes 7, que são 49, e 49 vezes 7, que são 343. Beleza? Acertou tudo? Errou algum? Coloca aqui no comentário o que você errou e qual foi a dúvida que você ficou. Agora, vamos para o momento resumão com print de tela. Ó, o que nós aprendemos na aula de hoje? Que a potenciação é a forma que temos de abreviar a multiplicação de vários fatores iguais. Quantas vezes nós repetimos um determinado número, esse número vai ser a minha base. E a quantidade de vezes que eu repeti ele vai ser o meu expoente. Então, na potenciação, a base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente indica quantas vezes esse fator se repete. Foi exatamente o que eu acabei de falar, tá? Isso aqui é um complemento disso aqui. Beleza? Para você, fica redundante? Fica. Mas, às vezes, você não consegue entender na primeira frase e na segunda você fala, ah, entendi. Pô, mas a primeira frase e a segunda dizem exatamente a mesma coisa, tá? Só escrevi de duas formas diferentes, para caso você não tenha entendido a primeira. Você pode decorar? Pode também. Só que quando você decora, a chance de você esquecer isso numa prova, ser mais uma preocupação de mais uma coisa que o seu cérebro tem que armazenar, é mais complicado. Então, é importante, se você entender isso, é menos uma preocupação para a sua vida. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Ou seja, se eu tiver aqui 1000 elevado a 1, é igual a 1000. Se eu tiver 29.365 elevado a 1, vai ser igual a 29.365. Então, é muito comum, às vezes, professores até colocarem em prova questões, números assim, elevado a 1, o aluno olha e ele fala, meu Deus, uma potência deste tamanho, como que ele me pede isso em prova? Porque aqui ele quer saber se você entendeu, se você sabe o conceito. Ele não quer que você saiba fazer cálculo, até porque não tem cálculo nenhum para você fazer numa potência de expoente 1, porque ele vai dar o próprio número, a própria base, tá? Toda potência com base diferente de 0 e o expoente for 0 é igual a 1. Caraca, não entendi. Vamos lá. Um número 0 elevado a 0 não pode, não existe. Então, você tem que ter um número diferente de 0 e ele vai ser igual a 1. Tá? O expoente for 0. Então, eu tenho aqui o número 2 elevado a 0, que vai ser 1. Eu tenho a base 35 elevado a 0, que vai dar 1. Também é outra coisa que os professores costumam colocar muito em prova. Expressões enormes, aonde ele coloca no meio da expressão um número enorme, um número, sei lá, 259.375 elevado a 0. Ou, às vezes, ele coloca um monte de conta aqui no meio de parênteses, menos vezes, dividido, e coloca todo parênteses elevado a 0. Aí, muita gente, quando não sabe o conceito de potência de um número elevado a 0, ele sai fazendo um monte de conta aqui dentro, que muitas vezes nem necessidade tem, a não ser que essa conta aqui desse 0, tá? Mas, muitas vezes, só de olhar para os números, para os valores que tem aqui dentro, você já consegue identificar. E
A pessoa às vezes perde ali 30 minutos fazendo um monte de conta dentro do parêntese, sendo que se é elevado a zero, isso aqui tudo vai ser igual a 1. O expoente da potência de base 10 determina a quantidade de zeros. O expoente da potência determina a quantidade de zeros à direita do algarismo 1. Isso foi o que nós vimos no slide anterior. Se eu tenho 10 elevado à oitava potência, eu vou ter um 1 seguido de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. O número 1 elevado a qualquer expoente será sempre 1. Outra dica. Por quê? Se eu tiver 1 elevado a 1, é 1. Se eu tiver 1 elevado a 10, é 1. Se eu tiver 1 elevado a 9.999, também é 1. Nossa, não entendi. Se você aprender esse conceito aqui, fica fácil de você entender. Por quê? O 1 não é a minha base? Se ele é a minha base, é quantas vezes eu estou repetindo ele. Ele é o cara, é o fator que eu estou repetindo. Quantas vezes eu estou repetindo ele? 9.999. Então, eu vou ver, vezes 1, vezes... Isso aqui, 9.999 vezes. Eu preciso armar isso aqui? Eu preciso montar? Não, porque 1 vezes 1, 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 vai ser 1. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sino das notificações, compartilha essa aula de suma importância. Eu já gravei uma aula aqui sobre frações algébricas para vocês e essa aula aqui faz total diferença na hora de você calcular frações algébricas. Vamos ter aulas sobre propriedades da potência, então isso é muito importante também. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você tem algum exercício que você gostaria que eu te ajudasse a resolver, que eu gravo uma aula para você, ok? Um beijo e até a próxima aula.